Oi, pessoal, vamos lá dar início à nossa sessão de aulas, certo? Sobre esse problema que é um dos mais importantes também. Na verdade, pediatria é muito importante. Nos próximos períodos vocês vão ter que estudar tudo isso. Então, sempre saber todos esses principais pontos. Esses objetivos são os mais importantes. Marcos de desenvolvimento, quadro clínico de IVAs. Vocês precisam saber de bronquiolite, bronquite, pneumonia, certo? Uma otite média, o que pode acontecer. Então, vocês precisam saber os agentes etiológicos também. Outra coisa importante, distúrbios respiratórios na infância. Então, quais são as medidas preventivas, né? O que faz para tratar essas crianças? Se vai usar um corticoide, se vai usar um broncodilatador, vocês precisam saber disso, certo? E entender sibilância. É um ponto específico que já vai ter uma questão garantida na prova. Iremos começar com essa parte de marcos de desenvolvimento, certo? Eu não sigo objetivos, porém eu sigo sequência de problema. Então, todo problema ele tem os tópicos importantes a serem debatidos. Se a sua tutoria colocou os objetivos corretinho, então tá tudo certo. Se não, você nessa aula vai conseguir ver todos que deveriam estar, ok? Então a gente vai começar com os marcos de desenvolvimento. E aí, pessoal, sempre lembrar que os marcos de desenvolvimento são muito importantes para a questão de maturação e do crescimento das crianças. O Tratado de Pediatria ele tem um módulo inteiro só para falar sobre os marcos de desenvolvimento. E aí é separado esses marcos, né, pela questão física, pela questão motora, pela questão sensorial, pela questão cognitiva, social também. Então, todos esses pontos é importante a gente debater. Então, de cara, a gente sempre vai separar a questão de o sexto ano de idade, certo? Então, a gente analisa todos esses marcos do primeiro mês até os 6 anos de idade, certo? E é justamente essa época que a criança ela vai ter praticamente a questão dos reflexos primitivos de forma bem cedo. Vai ter a questão de reconhecimento de voz, primeira andada, a questão de engatear, movimentos, se são descoordenados ou não. Então, tudo isso vocês precisam saber. Se reconhece voz, se acompanha objetos, tudo isso vocês precisam saber, certo? E outra coisa importante que eu já falo aqui é para vocês entenderem que a criança ela não precisa nascer para ela ser estimulada a ter essas habilidades, não, certo? Mesmo dentro da barriga da mãe, certo? Ela já pode ser estimulada. E aí entra aquilo, pessoal. Mãe que faz, que tem problemas gastrointestinais, mãe que não se alimenta bem, mãe que teve alguma doença congênita, algum IST, que aí passou, né, de forma transplacentária. Então, tudo isso vai atrapalhar no desenvolvimento, no crescimento físico da criança, da maturação neurológica da criança. Estamos tendo uma geração cada vez mais de problemas neurológicos, certo? Isso aqui é uma atenção que vocês precisam ter, levantar na tutoria, porque a construção dessas habilidades vai estar relacionada a todos esses fatores que a gente está falando, questão física, cognitiva, afetiva e social, certo? Então, a gente vai ter que falar tudo isso. Então, a questão de pré-natal é muito importante. Eu começo frisando isso aqui no início. Então, resumindo tudo isso que eu falei, é porque o pré-natal, de forma correta, contribui para o estímulo do desenvolvimento da criança, certo? Então, a gente começa a falar da primeira infância da criança. E o que é, meu senhor, a primeira infância da criança aqui que a gente vai ter que falar? É os marcos de desenvolvimento de 0 a 2 meses. E o que é que acontece, pessoal? Em questão de 0 a 2 meses, a gente vai ter uma coisa que é muito importante. Eu já vou pular para o quarto tópico aqui, que são a presença dos reflexos primitivos. Os reflexos primitivos vai cair com força na prova. Vocês precisam saber quando que ele surge, quando que o reflexo ele sai, não tem mais. Na pediatria, vocês têm que pegar essas crianças e colocar para testar esses reflexos primitivos. Quem é pai, quem é mãe, sabe eles. Vão começar a dar nome a eles, porque vocês já passaram por isso, certo? Mas no primeiro, certo, mês e até o segundo mês, um pouquinho do início do terceiro, a gente vai ter predomínio do tônus reflexor. Então, o tônus ele vai estar com essa flexão ativada, nessa questão de
neuropsicomotor, certo? A questão de assimetria postural, a gente vai falar disso também. A postura da criança está assimétrica, certo? Existe uma hipotonia da musculatura. Tem a questão da apreensão reflexa. A criança vai ter muitos movimentos reflexos. Então, praticamente é uma reflexão que está acontecendo ali, certo? É um reflexo. Você tocou, a criança fez alguma coisa. Então, é em relação a isso. Então, há outras coisas que a criança vai começar a fazer, pessoal, nesses 2 primeiros meses. Vai guiar o olhar pela primeira vez aos sons, certo? Segue um objeto com olhar até 180 graus, então ele consegue fazer esse movimento de esquerda e direita. Ele consegue, a criança consegue ser colocada de bruços, consegue levar o pescoço, certo? Começa a conseguir empurrar a cama com os braços, mesmo que por pouco tempo. Consegue também expressar alguns sons que a gente chama de sons avulsos, sabe? Essa questão de falar qualquer coisa, certo? E os reflexos primitivos, vejam que tem nomes. A gente vai ter uma aula só para isso, então não é nessa aula aqui que a gente vai falar, não. Mas existe nome, certo? Para os reflexos primitivos, como reflexo de Moro, reflexo da sucção, a gente vai falar disso. Porém, eu quero que vocês saibam que os reflexos primitivos, Moro, tônico cervical, certo? A questão da flexão do hálux, do sinal de Babinski, a gente vai falar disso tudinho. Reflexo cutâneo plantar, a gente vai falar todos esses reflexos em uma aula, mas eu quero que vocês lembrem que os reflexos primitivos, eles estão presentes nos primeiros meses, certo? Então, lembrar disso. Quando a gente começa, né, a falar dos 4 meses, a criança já tem 4 meses agora, o que ela vai começar a passar, meu senhor? O que ela vai ter agora na questão dos 4 meses, né? Ela já consegue fazer, ela consegue rolar de barriga para as costas, entendeu? Ela já consegue se rolar para um lado para o outro. Ela já consegue ter o que a gente chama de sorriso social, certo? Então, quando ela está próxima de pessoas que cuidam dela, ela consegue dar um sorriso social. Ela já consegue elevar e sustentar a cabeça quando está de bruços, então tem essa sustentação da cabeça, certo? Começa a observar já pequenos detalhes. Aí tem a questão do reconhecimento de rostos, certo? Começa também já, aqui a gente já disse que já pode começar a estranhar pessoas desconhecidas. Tem um interesse por brinquedos, certo? Outro marco importante que vocês não podem esquecer é levar a mão à linha média, certo? Então, é importante porque, meu senhor, quando ela começa a conseguir levar a mão dela aqui para o meio do seu corpo, o meio do seu corpo tem a boca. Então, ela começa a levar o que, pessoal? Substâncias. Então, ela pode se engasgar, pode ter problemas respiratórios por causa disso, certo? E também aqui tem a apreensão voluntária das mãos, ok? Então, lembrar desses pontos em cada mês. Vai ter uma tabela aqui que vai reunir tudo isso. Por exemplo, aqui agora, 6 meses, começa a ficar sentada sem apoio, consegue se rolar. A gente já falou que a partir dos 4 meses tinha o início disso, né? Mas aqui nos 6 meses ela já consegue fazer isso de certeza. Consegue transferir objeto de uma mão para a outra, certo? Sem utilizar o momento de pinça, sabe? Então ela já está conseguindo transferir, entendeu? O bebê já começa a se arrastar, então ele ainda não está engateando, mas ele tem o início dos movimentos de engatear, certo? Ele já aqui, já começa em relação à fala, formar sílabas, certo? Lá, 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 bá, bá, bá. Então, sílabas, as sílabas onomatopeias que a gente fala, certo? Ele começa agora a ter capacidade de perceber os objetos que estão fora do seu campo. Então, ele já começa a entender que aquele objeto ele existe, ele está ali parado. Então, ele já começa a ter essas relações. Então, entendam que os marcos de desenvolvimento são relações que acontecem em meses, questão de evolução. Existe uma caderneta, pessoal, da criança, que vocês vão fazer isso enquanto médicos, quando atenderem a criança, forem fazer uma puericultura, quem gostar de pediatria, de neonatologia, vocês vão ter uma caderneta com tudo isso escrito. A gente começa assim a lembrar pela prática de muitas coisas, porém tem uma caderneta que lembra tudo isso, certo? Eu vou mostrar ela já já a vocês. 9 meses, movimento de pinça para pegar objetos menores, então já consegue fazer esse movimento refinado dos dedos, né? Esse movimento refinado dos dedos vem de desenvolvimento neural, então já está falando, já está mostrando que a criança está tendo sim um desenvolvimento já maior, certo?
Entre 9 meses e um ano, o bebê começa a engatear. E isso é importante, pessoal, porque a partir daqui vocês vão relacionar com crianças que estão tendo problemas no desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças que não engatiam, crianças de 2 anos que não conseguem andar, tem algum problema ali. Então, é por causa desses marcos que a gente consegue entender patologias associadas, certo? Então, é exatamente isso. Crianças que têm TEA, transtorno do espectro autista, crianças que têm TOC, certo? O transtorno obsessivo compulsivo, elas têm atrasos no desenvolvimento. Por contrário também, tem pessoas que têm certa facilidade. No ambulatório, vocês vão perceber, vai ter mães que vão dizer, meu filho começou a falar com 8 meses, com 9 meses. Isso pode acontecer, cada um evolui da sua forma. Porém, é importante saber os marcos, porque vai ter crianças, vai ter pacientes que vão ter atraso nesses desenvolvimentos, certo? Em torno do 10º mês, você coloca, ele já consegue colocar o pé sozinho e ficar de pé, ele já tem essa questão, né, de ficar de pé sem apoio, certo? Começa a expressar palavras mais complexas, como papá, mamá. Então começa, né, aí que vem, falou pai primeiro, falou mãe primeiro. Então, e já tem a total reação para pessoas estranhas, certo? Marco de desenvolvimento do primeiro ano. Aqui a gente já tem a questão de começar a andar sozinha, certo? Entre 12 a 18 meses, em questão de 1 ano e meio, né? Em relação à cognição, começa já essa entrega de objetos, porque ele tem tanto a parte motora quanto sensitiva. Vai começar a rir com brincadeiras, porque está entendendo aquilo que está acontecendo, certo? Como, por exemplo, se esconder atrás de alguma coisa, brincar com ela, fazer aquela brincadeira que todo pai, toda mãe faz, todo irmão faz, né? E ela já começa a ter um cuidado visual de um adulto, então demora-se 1 ano para o olho da criança conseguir se desenvolver de maneira correta. Então, existe todas essas questões, né? E aí, a partir disso, de 1 ano a 6 meses, ela já começa a ter coisas mais complexas, comer sozinha com colher, colocar o próprio calçado, subir escadas, pronunciar mais de 10 palavras, apontar partes do próprio corpo. Então, existe todas essas relações, certo? Já começa a responder o seu próprio nome. A partir dos 2 anos, ela já tem essas capacidades. E aqui eu estou mostrando a tabela da caderneta que eu disse a vocês, que nós, como futuros profissionais de saúde, precisamos saber o desenvolvimento dela. Então, por exemplo, o marco de desenvolvimento é 6 meses. Então, aqui tem, se a criança chega no consultório e ela tem 4 meses, certo? Então, aqui, vocês têm que ver o que a criança em 4 meses tem que apresentar. Então, você olha aqui, 0, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, é aqui, A criança que tem 4 meses, ela tem que apresentar isso aqui, Quem tem 3 meses, apresenta isso aqui, Então, você vai ler, e falando com a mãe. Ou então, vai ter coordenadas que você tem que fazer, Fica à frente do bebê, converse com ele. Observe se ele responde com um sorriso, se emite sons, como se estivesse conversando. Então, assim, pode pedir que a mãe faça também essas mesmas coordenadas. E aí, na caderneta, você, como profissional de saúde, se ele tiver uma resposta, você está assim, X. A criança está respondendo, ela está tendo um desenvolvimento neuropsicomotor, que é o DNPM, certo? Então, você vai marcando. Se ela não tiver isso, você pode botar um N de não, tem métricos, isso vai de métricos, um S de sim. Então, assim, a caderneta vem com essa função. E aí, pessoal, vocês têm que dar uma olhadinha, porque aqui já é de 6 a 1 ano e meio. Aqui de 1 ano e meio a 3 anos e meio. Então, assim, tudo vai evoluindo, certo? Pergunta aos cuidadores se a criança é capaz de vestir sua camisa sozinha. Então, assim, se é igual assim, é sim. Então, assim, você vai completando a tabela. Então, isso aqui nada mais é do que uma tabela para fazer toda essa questão do desenvolvimento em si da criança. O famoso desenvolvimento neuropsicomotor.